Bom, pessoal, como a gente tem feito aqui na Mocidade, a gente tem tratado de forma rápida até, de algum trecho que a Bíblia diz sobre cada livro que está contido nela. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do livro de 1 Crônicas, que no seu título original significa os acontecimentos ou ocorrências da época. É um livro que foi escrito justamente como uma repetição dos fatos que aconteceram com o povo de Israel, devido ao quê? Devido justamente ao povo de Israel está voltando do seu cativeiro na Babilônia, e esse povo precisava novamente ouvir um pouquinho da história, do que Deus havia feito com Israel. É sempre bom, né, a gente ouvir histórias antigas que fortaleçam a nossa fé, e nada melhor do que ouvir o que Deus fez junto desse povo chamado Israel. E não diferentemente, nós vamos tratar algo que me chamou bastante atenção. Lendo esse livro por completo, eu estou fazendo a minha leitura da Bíblia todo ano, pelo menos uma vez por ano, lendo a Bíblia, e com esse propósito, eu acho que é algo fantástico. Você que não tem esse propósito, seria muito interessante que no próximo ano você aceitasse o desafio de ler 3 capítulos por dia e conseguir chegar ao final do ano lendo a Bíblia inteira. Quem aqui já leu pelo menos uma vez a Bíblia inteira? Levanta a mão. Pouquíssimas pessoas. Então é um propósito que a gente pode fazer para nós, e algo que assim enriquece muito. Eu, essa semana, chegando do retiro, eu tinha esse desafio, né, de falar um pouquinho sobre crônicas, e não existe nada melhor do que você preparar um estudo em cima de algo que você conhece o contexto todo, né? Não é só pegar um versículo da Bíblia e falar assim, ó, isso diz isso. É legal você entender tudo o que o autor estava querendo mostrar. E eu acabei podendo ler esse livro e achei bastante interessante. E eu coloquei como tema dessa mensagem, quem recebeu o e-mail aqui da Mocidade, recebe toda semana, o tema quer pagar quanto? Já ouviram essa frase? Casas Bahia, né? Quer pagar quanto, né? E isso me chamou a atenção porque o texto vai falar um pouquinho disso, quanto que a gente está disposto a pagar para servir a Deus. Uma pergunta para quem estuda: passar de ano é fácil? Ó, o Joaquim falou que é fácil, o Gui falou. Ó, há controvérsias, hein? Ó, a galera aqui falou que é fácil. Ó, só não vale Maria Ribeiro, né? Só não vale Maria Ribeiro, que aí facilita, né? Agora, para quem trabalha, ganhar o salário no final do mês é fácil? É bom, né? Mas é fácil? Dá trabalho, né, Mário? Ganhar o salário no final do mês, né? Se formar em uma profissão é fácil? Ou é difícil? Ser médico, ser engenheiro, é fácil? Passar no vestibular acho que é mais fácil, né?
Tem um ditado popular que o barato sai caro. Isso é verdade? O barato sai caro, Mário? Sai, né? E é um ditado que é verdade. Tem um outro que fala: aquilo que vem fácil, vai embora fácil. É assim mesmo. A gente percebe que tudo na vida tem um custo, correto? E normalmente, eu não sei de quem eu ouvi isso, eu não consigo lembrar agora. Normalmente, aquilo que não custa nada para a gente pouco valoriza. É assim ou não? Na maioria das vezes, né? Eu acho que há pouco tempo a Monize achou R$50 na rua, dentro de um bueiro. Olho de Tandera, hein? Cinquentinha. Eu vi ela colocando algo no bolso, nem comentou. Vamos andando. Vamos andando. Vai que o dono tá atrás. E aí fomos, e aí depois ela falou: meu, você não sabe, 50 conto. Eu falei: caramba, tá pago o almoço, olha que beleza. E assim, mas aí, quando acontece algo assim, parece engraçado, mas a gente já quer gastar. A gente já pensa: puxa, onde a gente vai gastar esse aí? Então, é algo interessante. O que não custa nada, muitas vezes a gente dá pouco valor. E é a realidade aqui. Você deve ter N exemplos disso, de coisas que talvez você ganhou, assim, e que pouco valorizou. Eu tenho N exemplos disso. A gente vê até ladrão, quando o ladrão rouba, assim, ganha com tanta facilidade. Eu lembro, eu conheci alguns que roubavam, e eu lembro que pegavam bastante dinheiro, assim, e falavam: olha, numa noite eu fui na balada, gastei R$600 cheirando cocaína, e, sabe, paguei para todo mundo cheirar, e curti, depois saí com mulheres, depois, quando eu vi, no outro dia era dia de roubar de novo, porque eu gastei, sei lá, o que eu consegui em 5 minutos, numa saidinha de banco, R$3.000, e em um dia eu gastei tudo, porque não valoriza. E agora, pensando na vida cristã, é fácil ser um cristão, um crente? Pensa na sua vida, assim, tem sido fácil ser crente? Porque, assim, de repente tem sido fácil ser um cristão. Ou talvez não, ou talvez você testemunha, você é aquele cara que tem sido afrontado pelas pessoas, zoado. Tem sido fácil? Tem sido fácil, Bolacha, ser crente? Não? Glória a Deus, né? Então você tem falado, né? Não tem sido aquele crente esconderijo, né? Que está sempre escondido. Vou perguntar aqui para os menores. Gabriel, é fácil ser crente? Por quê? Boa. Não pode falhar, né? O pessoal fica de olho, né? É impressionante como o pessoal fica de olho naquele que quer fazer as coisas certas, mas quando ele dá uma tropeçada, o pessoal vai e cai matando. E é impressionante que o que eu quero tratar hoje com vocês aqui é um texto que está lá em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 24. Só para te dar o que estava acontecendo aqui, Davi recebe uma ordem de Deus para levantar um altar e oferecer sacrifícios por algo que ele tinha cometido de errado.
Só que o local que Deus pediu para ele oferecer esses sacrifícios era um local que não era dele, era de propriedade de uma outra pessoa, que aqui no texto se chama Ornã. Em 2 Samuel vai falar Araúna. Então diz assim o texto, versículo 24. Tornou o rei Davi a Ornã. Perdão, vou ler um pouquinho antes, o 22, só para vocês entenderem melhor. Disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: tome-a, ó rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares. Dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã: não, antes, pelo seu inteiro valor, a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Eu ainda gostaria de orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por mais uma vez estarmos aqui reunidos, tendo a oportunidade de ouvir um pouco mais daquilo que o Senhor nos deixou escrito na Tua palavra, Deus. Eu peço que o Senhor possa, de uma maneira eficaz, abrir os nossos corações, Deus, a nossa mente, Pai, para poder entender aquilo que Tu queres falar a nós e trazer, Pai, uma genuína transformação, Pai. Aquilo que é preciso ser mudado, Pai, que o Teu Espírito tenha total liberdade para assim fazer no nosso meio, Deus, e assim a gente ser cada dia mais parecidos com Jesus, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, então como eu disse, eu vim lendo esse livro de crônicas e passando por alguns trechos do livro, algumas coisas me chamaram a atenção. O que seria que me chamou a atenção? Aqui, do capítulo 18, a gente vai perceber o quê? Voltando um pouquinho, você não precisa abrir, mas o que a gente vai perceber no capítulo 18 aqui? Davi, um homem de guerra, vencendo todos os seus adversários. Como é bom vencer os adversários? Fala a verdade, no videogame, você gosta de perder ou ganhar? Eu também. Só que eu sou ruim, né? E é da mesma forma, Davi, de forma espetacular, ele começa a vencer. A Bíblia fala lá, se você voltar no capítulo 18, ele derrotou os filisteus, ele derrotou os moabitas, derrotou Zoba, e o Senhor dava vitórias por onde quer que ele ia. E aí a gente vai para o capítulo 19, Davi derrota os amonitas e sírios. Capítulo 20, Davi conquista Rabá, gigantes mortos por Davi. E aí nós chegamos no capítulo 21, e algo que assim chateou muito a Deus. Davi estava ali em cima, estava daquele jeito que a gente está, nossa, eu estou super bem com Deus, sabe, tudo dá certo, as coisas andam de forma incrível na minha vida. E era assim que Davi estava vivendo. Só que a Bíblia diz, no capítulo 21, que Davi foi testado. E o teste de Davi era que ele era um homem de guerra, e ele tinha um exército fabuloso. E por um motivo de orgulho, de confiar mais no exército do que em Deus,
Davi chama o seu capitão e fala assim: Joabe, é o seguinte, eu quero que você conte todos os homens de todas as tribos, de Dan até Berseba. Conte todos os homens que possam pegar na espada, que eu quero saber. E é interessante que a Bíblia diz que aquilo foi mal aos olhos do capitão do exército. Sabe por quê? Porque pareceu que Davi estava dependente do seu exército para vencer agora as batalhas, não mais de Deus, que vinha dando grandes vitórias. E a Bíblia diz, no capítulo 21, versículo 7, tudo isto desagradou a Deus. Tudo isso que Davi fez, de alguma forma, tentar se segurar naquilo que ele tinha em mãos, de falar, eu sou poderoso, ninguém pode comigo, desagradou a Deus. Porque a gente vê na história de Israel que 10 pode desbaratar 1000 na força de Deus. Então não está no exército. Isso desagradou Deus. E aí, Davi, percebendo que aquilo desagradou a Deus, o que ele fez? Ele fala, Deus, muito pequei em fazer tal coisa. Você me perdoa essa iniquidade? Deus fala assim, tudo bem, tem uma consequência. Escolhe. Eu vou te dar 3 opções. A primeira opção fala assim, 3 anos de fome. 3 anos de fome. A segunda opção, 3 meses seja consumido diante dos teus adversários e a espada de teus inimigos te alcance. 3 meses perdendo as batalhas. 3 meses perdendo a guerra. 3 anos de fome ou 3 meses só apanhando. Imagina, 3 meses você perdendo para o seu irmão no videogame, hein? Caramba, você ia ser zoado, hein? Não ia ser brincadeira, né? Imagina, 3 meses, Bolacha, no Projeto Gol, sem figurar na seleção, hein? Para quem está como campeão, né? É complicado. E aí a gente pode pensar em outras coisas. E a outra diz assim, 3 dias, está melhorando. 3 anos, 3 meses e 3 dias. 3 dias, a Bíblia diz, a espada do Senhor, isto é, peste na terra, doenças, morte, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. O que vocês escolheriam? O que você prefere, Gui? 3 anos de fome, é fome, viu? Não é brincadeira não, é abrir a geladeira ali e falar, meu, não tem nada. E aí quando tem é depois de 3 dias um pão duro. E aí? 3 anos de fome, 3 meses de derrotas, ou 3 dias de peste, de morte, de destruição. O que você preferiria? Decisão difícil. Todos vão te causar mal. Saiba disso. E aí? Cair na mão do inimigo? Fome? Ou cair na mão de Deus? A espada do Senhor. Vamos lá. E aí? Pode falar, chuta aí. Oi? Alguns vão morrer. Alguns vão morrer, nem todos. 3 dias, vocês. 3 meses apanhando. UFC sem limites, hein? É indo todo dia lutar com o Minotauro. Davi fez a sua escolha, pessoal. E qual foi sua escolha?
Olha só o que a Bíblia diz lá no versículo 13. Então disse Davi ao profeta: estou em grande angústia, eu também estaria. Caia eu, pois, na mão do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens, não caia eu. E aí vem a peste, e aí vem todo o sofrimento, e vem toda aquela situação. Sabe uma coisa que é interessante aqui, que é bem legal? Davi não quer cair na mão do inimigo, o inimigo é cruel, né? Pisa na cara e dá risada, né? Deus já é mais misericordioso. Uma coisa interessante que eu li num livro de o maior historiador judeu da história, Flávio Joséfo. Ele diz que Davi, ele escolheu a coisa que para ele poderia ser mais perigosa. Porque numa batalha, Davi podia ficar contra os inimigos dentro do castelo protegido e nada aconteceria com ele. Com fome, Davi tiraria a comida de todo mundo menos a dele. O rei não pode ficar com fome. E a terceira, a peste, a doença, Davi correu todos os riscos de poder ficar doente, de atingir ele, porque vinha de Deus. E ele correu esse risco, sabe por quê? Porque a Bíblia diz no versículo 17, olha Davi falando aqui com Deus. Disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém estas ovelhas que fizeram? A Bíblia fala que num dia só caiu 70.000 pessoas. O historiador Flávio Joséfo, ele chega a dizer que as pessoas iam enterrar seus parentes, morriam enterrando pela peste. Então era um negócio absurdo, né? Ah, Senhor meu Deus, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não castigue o seu povo. Muito interessante a escolha dele, mas nós vamos chegar onde eu quero, que é no versículo que diz, aquele homem, Ornã, ele diz para Davi, olha, aqui você pode oferecer, no meu terreno aqui na minha eira, você pode oferecer o sacrifício. Eu te dou tudo, não tem problema nenhum. E aí eu quero tirar algumas lições com você no versículo 24. Diz lá o texto bíblico, não, ele não aceita aquele terreno, os bois, ele não aceita nada. Antes, pelo seu inteiro valor, a quero comprar. O rei aqui, ele podia se aproveitar da situação, falar, tá bom, ele está me dando o terreno, está me dando os bois, vou montar o altar e vou sacrificar. O que vai acontecer? Vai parar a peste. Não era isso que aconteceria? Só que Davi, ele tinha uma convicção. Ele sabia que qualquer valor empregado ali da parte dele para Deus seria pouco. Sabe por quê? Porque Davi, ele tinha uma consciência exata de quem era Deus. Ele podia simplesmente falar, pega do seu aí, vamos fazer rapidinho aqui e resolver. Não. Davi não fez isso. Davi sabia quem era o seu Deus e como deveria servi-lo. Abra sua Bíblia em Malaquias. Malaquias capítulo 1, versículo 12 até o 14.
Diz assim: mas vós profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado, e o coxo e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor, pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. O que está querendo dizer aqui? Naquela época de Malaquias, as pessoas, os próprios sacerdotes, chegavam com animais completamente dilacerados, coxos, mancos, machucados, tudo o que o Senhor não tinha ordenado para fazer a sua oferta. E sabe o que eles diziam ainda? O versículo diz, que canseira. Que canseira. Ainda eu estou cansado, ainda tenho que trazer. Eu vou contar uma história aqui que vai falar exatamente para os nossos dias o que muitas vezes acontece em relação à oferta. Era uma vez uma rainha da Inglaterra que veio visitar o presidente da República em Brasília. Como parte da celebração, houve um sorteio entre os moradores da cidade para formar um pequeno grupo de pessoas que assistiriam àquele encontro histórico. A família Silva foi sorteada para participar de uma reunião marcada para as 9 horas da manhã no domingo seguinte. Tinha uma semana para se preparar para aquele grande evento. Dona Carmen ficou extremamente empolgada, muito mais que o resto da família. De fato, no decorrer da semana, quase todos esqueceram do compromisso. Sábado à noite, passearam até quase meia-noite. Depois assistiram um filme até 2 da madrugada. Na próxima manhã, Dona Carmen acordou com um susto. Já era 8h15, lembre, o encontro era às 9. Tentou acordar o senhor Fábio, mas descobriu que ele não queria ir, pois haveria uma corrida de Fórmula 1 na televisão. Finalmente concordou em acompanhar os outros e a família. Preparou-se com muita pressa e não um pouco de confusão. Mas conseguiram chegar, se não em tempo britânico, pelo menos antes das 9h10. Enquanto a música da entrada da grande rainha e do presidente tocava, o guarda acompanhou a família para o seu lugar. O senhor Fábio reclamou por ter que ficar tão na frente. Dona Carmen também ficou chateada ao perceber que ficou ao lado de uma das suas vizinhas, que não gostava nem um pouco, a dona Denise. Uma vez sentados, se distraíam lendo um panfleto que haviam recebido na entrada, estudavam o calendário de atividades marcadas para aquela semana na capital. Durante o hino nacional, Júnior, que era o filho, penteava o seu cabelo, enquanto a dona Carmen procurava na bolsa por umas balas para as crianças. Houve muita formalidade no encontro, e o pai quase pegou no sono 2 ou 3 vezes. Finalmente ele tirou do bolso alguns cartões com dados e estatísticas da última Copa do Mundo e começou a memorizar a estatística. Os 2 filhos mais jovens passaram o tempo todo durante o discurso da rainha desenhando e pintando figuras e fazendo aviões do panfleto. Júnior não ouviu quase nada, pois estava paquerando uma menina que havia encontrado no estacionamento.
Finalmente, chegou a hora em que cada família entregaria uma lembrança à rainha. De repente, o senhor Fábio olhou para sua esposa com um olhar de pânico. Havia esquecido desta parte do programa. Para não ficar envergonhado, rapidamente sentiu no seu bolso, mas só achou uma coisa. Levantou-se rapidamente e levou para a frente, para a rainha, um lenço usado. Com esta cerimônia, a reunião terminou. Na saída, o senhor Fábio cumprimentou a rainha e parabenizou pelo grande discurso. Uma vez correu para o carro para não perder o final da Fórmula 1. E todos viveram felizes na sua indiferença para sempre. Parece um pouquinho o culto hoje que às vezes acontece para Deus. Não é assim? Você repara a gente mexendo às vezes no celular? Eu sei que tem Bíblias no celular. Eu sei que tem tudo isso. Deus conhece a intenção do nosso coração. Às vezes a gente vem não para ouvir a Deus. Era a rainha que era para ser homenageada. E aqui é Deus para ser homenageado. E às vezes a gente fica procurando quem a gente vai namorar. Cadê? Cadê a minha paquera? Não, a gente olha para o vizinho do lado. Nossa, você percebeu a roupa que ela está usando? Não combina nada. Não tem nada a ver. Sabe o que é isso? É não conhecer verdadeiramente quem é o nosso Deus. Porque se a gente soubesse direitinho quem Ele é, a gente prestaria o verdadeiro culto, o verdadeiro sacrifício para Ele. É isso que Ele espera. E Davi não aceita aquela oferta daquele homem justamente por isso, porque ele conhecia o Deus dele. Quem tinha errado, quem tinha pecado, era Davi. Ele tinha que mostrar que tinha custado alguma coisa para ele. Muitas vezes a gente acha que a vida com Deus é um piquenique. Davi, ele podia pechinchar o valor. Ele podia chegar e falar assim, não, cobra mais barato. A Bíblia diz que ele pede o valor real, o inteiro valor, o devido valor do terreno. Ele sabia o preço que ele tinha que pagar. Ele não falou que canseira. Uma outra coisa interessante que eu vejo aqui nesse versículo 24, ele diz, tornou o rei Davi a Ornã? Não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor. Eu acho muito interessante isso que ele fala. Ele não quer oferecer um sacrifício a Deus que vinha do outro. É como se você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu ganhei vários presentes de casamento, um monte. E aí, você pega aquele presente que alguém te deu com bastante carinho, e aí você não abre. Você faz o quê? Tem um outro casamento, você pega e dá para aquele. Davi estava dizendo, eu não vou fazer isso. Porque a pessoa que vai casar, para mim, tem um valor real. Eu vou dar um presente para ela, mas que me custe. Porque isso prova que eu gosto verdadeiramente dela. Aqui Davi podia pegar, ele estava doando para Davi, mas Davi fala não. Eu não vou dar o que é teu para o Senhor, porque fui eu que vacilei. Não é isso que eu quero fazer. Marcos 8:34, eu vou abrir.
Quem achou aí, pode ler para mim em voz alta, por favor. Aqui, o sacrifício para nós hoje não é em relação aos pecados. Tudo já foi pago na cruz do Calvário. Não é isso. Mas o sacrifício aqui é negar as minhas vontades. Esse é o verdadeiro sacrifício aqui. É negar a sua vontade. Talvez Davi pudesse ter aquela vontade. Ah, não, sei lá, vai diminuir a minha conta bancária. Então eu vou pechinchar. Não, ele sabia que ele tinha que assumir aquilo. Ele tinha total consciência do que era, não tinha nem cruz ainda, mas do que era se sacrificar para as coisas de Deus. Ele não falou quer pagar quanto. Ele não colocou, quer pagar quanto? Tem preço para tudo aqui. Se você quiser um mais feinho, é tanto. Se você quer um melhorzinho, é aquele. Eu gosto muito desse texto, eu gostaria que você abrisse 1 Crônicas 29. Versículo 1 até o 3. 29, 1 a 3. Quem pode ler para mim em voz alta? Aqui é na construção do templo. Quase Davi morrendo já e deixando mais ou menos no esquema para Salomão. 29, do 1 ao 3. Até aí. Você reparou, o versículo 3 está diferente da versão dela, mas uma coisa me chama a atenção, eu não sei se chama a sua atenção. Davi fala assim, para todos tinham que preparar os recursos, mas aí Davi se inclui nisso, ele fala assim no versículo 3, e ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata, o quê? Particulares. Davi, ele tinha noção de quem era esse Deus. Ele não tinha medo de meter a mão na poupança e falar, é aqui, ó. Sabe por quê? Esse é o melhor investimento da minha vida. Não existe melhor investimento que você possa fazer aqui que não seja na obra de Deus, no reino de Deus aqui. Não existe. Você pode tentar todos os investimentos. E sabe o que é interessante? Que muitas vezes a gente tira do nosso cofre, e não é teologia de prosperidade aqui não, mas a gente tira do nosso cofre para muitas coisas com pouco valor para Deus. E aí quando chega para Deus, o irmão está vendendo uma camisa de R$20, mas está caro, mas ele sai lá fora e sai para um lugar que ele vai gastar 50. O que é mais precioso para você? Davi sacava do tesouro dele
ouro, prata. Sabe por quê? Porque ele amava a Deus. É muito fácil, tem um pai aqui, ó, o Samuel, eu também sou pai, mas é muito fácil o Samuel pegar, falar, ó, Verro, põe lá, esse é o dízimo, esse é o meu dízimo, ó, põe lá e deposita a oferta. Agora chega uma idade que ela tem a responsabilidade, um exemplo só, tá? Não quero, mas chega um momento que ele sabe que não é ele mais que vai dar para ela vai receber de Deus. E aí, de quem é a responsabilidade de falar assim, ó, esse é o meu dízimo, esse é a minha oferta? Muda muito isso. Enquanto é o papai que dá e fala põe, não dói no bolso. Mas agora quando é a nossa parte de chegar e falar assim, agora sou eu, porque Deus está me dando. Aí como que eu faço? Ah, dízimo eu? Pelo amor de Deus, Marquinhos, para com isso. É bíblico. Para Israel na época aqui, sabe o que significava o dízimo? É a mesma coisa que um imposto para a gente hoje. É a mesma coisa que algo que a gente é obrigado a pagar. Israel, ele tinha isso como algo certo. Agora, a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê algo voluntário. Deus ama quem dá com alegria. Se você abrir em 1 Coríntios 8, você vai ver que não é por mandamento. Não é para passar o carnezinho e falar, ó, paga aqui. É voluntário. Sabe por quê? Porque Deus não espera apenas 10% seu. Deus espera a sua vida. Deus espera 100%. Tudo de você. É algo que a gente deve pensar. Honra ao Senhor com os teus bens. Isso diz Provérbios 3:9. E eu quero finalizar aqui com o último ponto, que está lá em Crônicas, no finalzinho do versículo, ele vai falar assim, tornou o rei Davi a Ornã, né, e ele diz, não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Quem sabe aqui, Romanos 12, 1 e 2 de cor? Quem souber vai ganhar um presente. E quem vai dar vai ser o Fabiano. Alguém sabe de cor? Não, né? Um versículo bem conhecido, pessoal, mas que fala que tem um preço. Que nem eu disse, o preço a ser pago não é mais pelos nossos pecados, já foi pago, mas é pela nossa vida, a entrega, que diz assim, Romanos 12, 1, 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Talvez tenha trocado alguma coisa aí. O Júlio sabia de cor esse. Então, pessoal, tem um preço a ser pago. No começo eu falei que tem um preço para ser um bom profissional, tem um preço para passar no vestibular, tem um preço para todas as coisas. Agora, na vida cristã, a gente não quer pagar nada. É verdade ou não é? Ah, não, mas se forçarem algo... O que é um preço alto que você, às vezes, tem que pagar na vida cristã? Vamos pensar aqui.
uma coisa que é difícil, bem difícil aqui, só tem jovens aqui, né? Paciência. Paciência para esperar um namorado ou uma namorada. O crente espera bastante, né? Ou não? É rápido. Para alguns, às vezes, acontece rápido. Eu esperei 2 anos. Tem outros que esperaram mais. Mas é difícil esperar? Você entende que essa espera é um sacrifício? Você acredita que essa espera é um sacrifício que você acaba sofrendo para obedecer a palavra de Deus? Porque você pode falar assim, não, eu não quero pagar tanto, então eu vou no mundão e me arrumo, verdade? Né? A gente pode falar isso. Você tem paciência para esperar o prometido ou a prometida? Como é para você isso? Eu falei um pouquinho lá no retiro de homens sobre um pouquinho sobre namoro, e uma coisa assim que me chama bastante atenção, eu até falei que para começar a namorar tem que ter algumas competências, né? E uma competência importante aí para começar a namorar, quem lembra? Oi? O Fabiano falou, uma competência financeira. Você não vai começar a namorar muito cedo não, viu? Já até assustou. Competência financeira, pessoal. Até parece que a Bíblia silencia um pouco sobre essa área de namoro, né? Mas é interessante que a Bíblia ela revela as intenções do nosso coração. Se você abrir em Hebreus 4:12, vai falar que a palavra de Deus é viva e eficaz, e lá no finalzinho é apta para discernir as intenções, motivações do nosso coração. Antigamente, eu não sei como que é hoje, né? Os namorados iam falar com os pais, e aí os pais falavam, qual que é a sua intenção com a minha filha? Hoje eu não sei se acontece isso ainda. Mas a realidade, pessoal, sabe qual que é? É que quem não tem competência financeira, não está trabalhando, só se for rico, né? Não dá para começar um namoro, pessoal. Me perdoe, tem gente que namora aqui, tudo. Sabe por quê? Porque vai ser um namoro longo. Vai ser um namoro, pessoal, que você não tem foco no que a Bíblia diz, que é sempre voltado para casamento. Sempre. E aí a gente cristianizou o modelo do mundo, o namoro, não sei o quê, e fica e namora com a idade que você quiser. Mas sabe o que a gente percebe? Os namoros que começam com os adolescentes dificilmente vão para frente. Então, sem competência financeira, é muito difícil você pensar que um dia você vai casar. Vai 4 anos de faculdade, não sei o que, o tempo vai. Sabe o que acontece? Eu vou te falar um negócio. Quando você perde o foco, que é o casamento, o objetivo, você começa só a olhar para a pessoa. E aí começam os toques. E aí começa o pega-pega. E aí começam as coisas erradas. Porque não tem um objetivo que está próximo. Por isso que a Bíblia fala que aquele que está vivendo abrasado, case logo. Casa. Essa é a solução de Deus para isso.
É o casamento. Outra coisa importante, quem não tem competência emocional, tem gente que namora aqui, eu não tô citando nada, mas tem gente que namora aqui, uma coisa importantíssima, o Samuel é casado, eu sou casado. O casamento, pessoal, tem algumas crises, alguns problemas que acontecem no casamento. Se você não está preparado emocionalmente, ou seja, tem uma maturidade espiritual, você não vai conseguir lidar com as crises. Você vai falar, ó, sabe o que aconteceu? O amor acabou. Não gosto mais. Isso é o que o juiz mais ouve hoje em dia. Então precisa ter uma maturidade. E aí a gente percebe que o adolescente, ele é muito inconstante, ele hoje quer, amanhã não. É um sacrifício. A gente vê na Bíblia, Esther, cuidado, hein, você está se enroscando aí no fio. Então, a gente percebe na Bíblia, pessoal, que quando as coisas são de Deus, a Bíblia diz que o amor que Deus derrama nos nossos corações, ele é o quê? Ele é paciente, ele tudo espera. Agora, se Deus conhece pelo nome todas as estrelas que dizem em Isaías 40, ele não vai saber o nome daquela que ele preparou para mim? É a gente que desespera. Eu sei porque eu já desesperei, viu? Não pensa que eu sou certinho, que eu desesperei também. Então, assim, é a realidade. Agora, você quer se sacrificar nessa área? Você quer esperar? Ah, não, mas eu já tenho uma que é de Deus aqui, não sei o quê. Você tem essas competências? Você está observando as coisas? Porque quando você, antes de existir igreja, Deus celebrou o primeiro casamento. Antes de igreja, para você ver a importância disso. E aí a gente começa a reparar que quando se toma uma decisão, olha, é ela que eu escolhi amar. Não pode mais deixar. Tem que ir até o fim. Então, a seriedade das coisas, não é brincadeira isso. É uma decisão importante. Eu não vou ficar falando do estudo passado que eu falei, mas é algo que com certeza custa. É difícil esperar. E outras coisas custam também. Obedecer os pais, ser fiel à palavra, tudo isso custa. Davi, nesse caso, ele quis pagar o preço. E no versículo 27 de Crônicas 21, fala assim: o Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a espada na bainha. Acabou a peste, porque Davi fez do jeitinho que Deus pediu. Querido, o que eu queria deixar para você era isso. Lembre-se bem, a vida cristã, ela tem um preço. Você foi salvo, tá bonitinho, mas no processo de santificação, de ser parecido com Jesus, ela tem um preço. E saiba que não é barato. É um preço alto. Jesus entregou a vida dele por nós, se sacrificou para salvar muitos. E agora, o que eu faço com a minha vida? Para alcançar alguns também. Eu me sacrifico, eu me entrego. Era isso que eu queria deixar para vocês.